Jorge Nicola está entre nós amanhã desta segunda-feira. Tudo bem, Nicola? Bem-vindo ao 98 Esporte. Que prazer te receber aqui. Prazer é meu, Everton. Bom dia para você, para o CJ, para o Edu Panzi, para o Alexandre Silva e para todo mundo que está nos ouvindo. É legal poder participar, debater, conversar um pouquinho sobre Cruzeiro e Atlético. Eu nem sabia, mas o canal do YouTube me fez perceber que tem um monte de atleticano e cruzeirense que me segue. Semana passada, inclusive, fiz uma live com o Marco Salum. Putz, um papo super legal, um monte de americano também entrou para participar. Então é sempre bacana ter contato com o povo mineiro. Ô Nicola, você quando optou por seguir esse caminho, principalmente das informações, dos furos e tal, porque quando você opta por esse caminho, você vai acertar e vai errar. É do jogo, porque são vários elementos que compõem principalmente uma negociação. Então, se um desses elementos, de repente, não derem certo, o negócio pode cair por terra e tal. Então, você acerta e você erra, é do jogo, é assim. Quem tá do outro lado, quando você acerta, diz, olha, deu um furo aí, legal, parabéns, mas quando você erra, o cara aí, ó, esse aí não acerta uma, acertou 200, o cara diz que você não acerta uma e tal. Quando você tomou esse caminho, você tinha convicção de que, bom, cada vez que eu errar eu vou tomar porrada demais, mas dane-se, é o caminho que eu vou seguir? É legal a pergunta, porque assim, Everton, a gente tem vivido e aprendido com as coisas da internet, né? Eu me tornei jornalista em 2000, passei a trabalhar no site da Gazeta Esportiva, e naquela época, cara, as redes sociais, elas não existiam, né? E as redes sociais, elas vão crescendo a cada tempo, e a gente vai convivendo cada vez mais e de forma mais intensa com os comentários, com a análise das pessoas, né? Antes não existia, antes, por exemplo, eu publicava as coisas na Gazeta Esportiva e a gente se limitava aos comentários das próprias postagens, né? Hoje, com rede social, é que a coisa tomou um rumo muito maior. Mas dá para tirar proveito também dessa história da rede social, porque graças ao Twitter, ao Facebook, ao YouTube, aos contatos das pessoas, é que as nossas matérias repercutem muito mais. Sobre errar e acertar, é o que você falou, cara, a gente vai errar e vai acertar. O que eu tento fazer é que, a partir dos erros, eu tento me cercar cada vez mais de fontes, e eu acho que ter ido para a televisão, para a ESPN Brasil, me ajudou demais nesse sentido, Everton, porque eu passei a ter um reconhecimento maior das minhas fontes, não só em São Paulo, mas também em todo o Brasil. Então eu percebo que hoje elas me atendem com muito mais prazer, com muito mais vontade de poder dar as informações, e isso me ajuda a errar menos, mas eu, como todo mundo, estou extremamente suscetível a errar. O que eu tento fazer é checar o máximo de informações com o máximo de pessoas possíveis para dar informação. Mas é impressionante, né, o Nicola? Por vezes a gente, quer dizer, eu digo a gente porque de vez em quando dá uma informaçãozinha, mas você não, você é um cara que tem um foco muito voltado para isso, tal, bons contatos, e a gente sabe o quanto isso é importante para você desenvolver esse tipo de trabalho, mas é interessante, né, porque às vezes você checa, aí tudo converge, aí você dá informação e o negócio não acontece e dá a impressão que parece que tem muita gente que imagina que você acorda, você, Nicola, abriu os olhos e fala, quem que eu vou ferrar hoje? Qual clube que eu vou fazer uma onda hoje, que eu vou inventar alguma coisa para sacanear e tal? Tem gente que pensa que a coisa acontece exatamente assim. Eduardo Panzi, CJ, Alexandre Silva, Jorge Nicola conosco. Ó, Nicola, CJ. Aliás, senhores. Diga. Não, aliás, não, pode seguir, CJ, não pode seguir. Tá bom. Vou seguir, então. Quer mais alguma coisa, Everton? Fazer um pãozinho de alho? Eu fiquei com vontade de pão de alho, viu? É bom que vocês saibam, tá? Aqui apesar das críticas lá, eu gostei, me interessou. Desce a lenha no pão de alho que a sua chance de receber um aí aumenta. Eu sabia dessa. Ô, Nicola, o CJ que tá falando, prazer receber você aqui, admiro muito o seu trabalho, acompanho muito o seu trabalho, acho que os mineiros, você é muito bem quisto aqui em Minas Gerais, dá pra gente perceber, por exemplo, numa entrevista que você fez com o presidente Sérgio Sete Câmara, onde você disse que o recorde do canal lá pertence ao Sanches, né? A entrevista com 5 mil visualizações simultâneas. Isso. Mas o Sérgio Sete Câmara bombou. Foi a segunda live mais vista de todos os tempos, desde que eu comecei a fazer. Exatamente. O Salum também é um monstro. Enfim, parabéns pelo trabalho. Eu queria saber de você o seguinte: você acabou de falar de de fatores externos que influenciam no jornalismo esportivo atual, rede social, por exemplo. Nessas 2 décadas de carreira, o que você acha que mudou no jornalismo esportivo? Além, claro, da rede social ter
entrado e com força, com muita força. Muita gente entende de bola, muita gente opina, muita opinião legal, mas também vem a agressividade, vem a intolerância, vem o ônus e o bônus. Mas dentro do jornalismo esportivo, o que você acha que mudou? Com os profissionais mesmo. O Everton fala muito que o futebol muda, né? Não, 2 anos pra cá o futebol mudou muito. E dentro do jornalismo? Bom dia. Bom dia, CJ. Pergunta bem difícil, cara. Obrigado pelas palavras primeiro. Cara, o jornalismo, ele muda a todo instante por conta também da internet. Hoje em dia, na teoria, cara, a gente concorre com todo mundo que também não é jornalista. Basta o cara ter uma conta no Twitter e ter alguma informação, ele acaba postando e publicando algo que poderia ser um grande furo para qualquer um de nós. Então a gente passou a ter como concorrentes quase todo mundo. A diferença está na capacidade da gente de apurar as informações e tentar trazer a coisa mais sólida possível. O que o jornalismo mudou, por exemplo, do ano de 2000? A gente pode falar a respeito da invasão da internet, das redes sociais. É legal destacar que, por exemplo, muitos clubes se deixam levar pela força das redes sociais. O São Paulo contratou no ano passado o Daniel Alves, o Juan Fran, o Alexandre Pato, o Hernanes, entre outros, por conta das manifestações. O Daniel Alves eu vou tirar dessa lista, eu vou colocar especialmente o Pato e o Hernanes. Esses caras foram contratados porque a torcida fez muita força com campanhas em redes sociais. Então, entender o movimento e a força das redes sociais é super importante. Eu me baseio muito naquilo que naquilo que eu leio, especialmente no Twitter. Então eu tô lá no Twitter, fico checando informações. A partir do momento que surge alguma coisa, essa coisa me serve de estímulo para ir buscar informações, para ligar para uma fonte, para tentar apurar. Então, estar na internet é algo extremamente importante para um jornalista. Eu acho que não ter rede social hoje é ficar atrás no que diz respeito à informação. O rádio é super legal, o rádio é super importante, mas o Twitter consegue fazer algo que talvez nos atualize tanto quanto o rádio, cara, porque no Twitter a gente tá lá seguindo vários jornalistas e a gente vai recebendo as informações dos caras meio que de forma simultânea. Então acho que a internet nos ajuda demais no processo de apuração. Por exemplo, só uma passagem legal. Eu costumo comentar jogos lá na ESPN, né? Jogos do campeonato português, inglês, espanhol. Eu costumo usar o Instagram para encontrar jogadores de times pequenos, por exemplo, de Portugal, que eu vou comentar o jogo. Eu encontro os caras no Instagram, mando uma mensagem e começo a trocar, bater papo, chamo ele no WhatsApp para fazer entrevistas, para eu poder me preparar para o jogo, para saber um pouco mais da carreira do cara. Tudo isso é só a partir da internet. Como é que eu poderia imaginar que lá atrás, no começo do jornalismo, sem redes sociais tão participativas ou tão ativas, a gente conseguiria esse tipo de comunicação? Então, mudou radicalmente, a gente precisou se atualizar e vai precisar continuar se atualizando, né? Eu era um cara de jornalismo impresso, trabalhava no Diário de São Paulo, trabalhava também num site e hoje trabalho basicamente com vídeo o dia inteiro, fazendo vídeo para o YouTube, faço de casa as entradas na ESPN por conta dessa pandemia. Agora estamos numa participação de rádio com imagem. Ô Nicola, bom dia, quem tá falando é o Edu Panzi, obrigado mais uma vez por nos atender aqui no 98 Esportes, seja bem-vindo. Dentro de tudo isso que foi conversado até aqui, as perguntas do Everton, as do CJ, eu vou tentar juntar mais ou menos parte das perguntas para tentar tirar o que eu quero saber. Você tem o seu canal no YouTube, que é um grande sucesso, né? Quase mais de 700 mil inscritos, batendo quase em 1 milhão, é um negócio absurdo, e eu acredito que esse sucesso vai muito da credibilidade que você conquistou ao longo desses anos. Você falou aí que a ESPN te ajudou a conquistar essa credibilidade com suas fontes, acredito que também com o seu público. Como que você faz para conciliar o seu canal no YouTube, a ESPN, na hora de dar notícia? Porque você é um cara que dá muita informação, muitas notícias, furos. Como que você faz para conciliar? E como que a ESPN lida com isso também? Às vezes você dá uma informação primeiro no seu canal, quando poderia ter dado essa informação na ESPN, que está ali te pagando. Existe um conflito em relação a isso? Isso já foi conversado? Como é que você faz para conciliar o seu canal pessoal com a ESPN, por exemplo? Bom dia, Panzi. Seguinte, cara, não há na ESPN uma obrigatoriedade que as notícias saiam primeiro por lá, até porque as minhas participações na ESPN, elas acontecem em geral da 12:00 a 1:00,
no programa BB Debate, né? Então, como é que funciona? Eu tenho toda a liberdade para, assim que apurar alguma coisa, publicar, seja no meu blog lá no Yahoo ou no canal no YouTube. Não há grandes restrições em relação a isso. E a ESPN lida bem com essa história. O que ela quer é ter a oportunidade de colocar no ar um cara que está dando informações diárias ou na medida do possível, as informações exclusivas que a gente repercute. Por exemplo, agora pela manhã publiquei lá no meu canal no YouTube e também no meu blog, repercutindo a história de que o Pato pode ir para a China, né? Algo que surgiu lá na China, o Shenzhen FC seria o interessado. Aí eu conversei com 2 pessoas do São Paulo. As 2 pessoas garantem que não há nem sondagem do Shenzhen FC e os caras duvidam que o Pato vai querer voltar para a China porque ele veio para o Brasil recentemente por conta da Rebeca Bravanel, que era a namorada dele e acabou se casando no ano passado. Os caras falaram, se ele voltou para casar com ela, agora que ele está casado, é que ele não vai voltar para a China. Então essa informação já está publicada e a gente vai discutir sobre isso ao longo do programa, que acontece de 12h a 1h, tá todo mundo convidado para assistir. Ô Nicola, bom dia, é o Alexandre, prazer receber você aqui no 98 Esportes. Saindo um pouquinho da esfera do jornalismo, gostaria de te perguntar sobre a Portuguesa, a nossa querida Lusa, né, que você é um torcedor declarado da Portuguesa. Cara, a Portuguesa de tantos, né, de tantas glórias, de tanta história no futebol brasileiro, eu tenho uma declaração sua, inclusive, eu não lembro de quando, que a Portuguesa está caminhando para virar um time de bairro, né, como vários outros do Rio de Janeiro, por exemplo, já viraram. Como está a situação da Portuguesa hoje? Você espera ainda que tenha como recuperar? A gente vê uma Portuguesa forte ainda no cenário nacional, ou você acha que são favas contadas mesmo? Alexandre, a situação da Lusa é desesperadora, cara. A Portuguesa vai pelo 3º ano consecutivo, fica fora de qualquer uma das divisões do campeonato nacional. Ela participou pela última vez da Série D em 2017, não conseguiu acesso. E para voltar à Série D, a Portuguesa precisaria estar na 1ª divisão do Campeonato Paulista e terminar entre os melhores que não tem divisão. Só que a Portuguesa está na 2ª divisão do Campeonato Paulista. E aí, ela se enfiou num buraco sem precedentes. É o pior momento da história da Portuguesa, justamente no ano em que ela completa 100 anos de vida, né? Ela foi fundada em 1920, ela está completando em agosto desse ano, 14 de agosto, seu 1º centenário. Do jeito que vai, não vai ter um 2º centenário. E digo isso com toda a tristeza do mundo. A Portuguesa tem entre 300 e 400 milhões de reais de dívida, todas as poucas receitas que tem absolutamente penhoradas. Desde o começo do ano há um novo presidente, o Antônio Carlos Castanheira, que me parece um cara super ativo, buscando patrocínios, mas numa realidade, cara, completamente diferente. A folha salarial da Portuguesa hoje é de 300 mil reais por mês. A Portuguesa, em seus bons momentos na Série A, tinha um custo de 300 mil com 2 jogadores. Então, qual que é a saída? Sua pergunta, né? A única saída que eu vejo 2 saídas, a possibilidade de a Portuguesa acabar e começar do zero, talvez com outro nome, tendo que disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista, mas já está na 2ª, então só voltaria 2 casas, ou a coisa que para mim seria o melhor dos mundos, seria a venda do terreno onde está hoje o Canindé. Há muito interesse nisso, porque a Portuguesa está localizada num local bastante importante de São Paulo, na Marginal Tietê, muito próxima da rodoviária do Tietê, com acesso fácil para sair da cidade de São Paulo. Já houve até o interesse de algumas grandes empresas. Então, nesse local onde hoje está o estádio, seriam construídas 7 torres comerciais, mais um shopping, e a Portuguesa, em troca, teria boa parte das dívidas pagas e um estádio pequeno construído no fundo, de onde está o terreno hoje da Portuguesa. E eu acho que esse seria o único caminho, porque do jeito que vai, com uma torcida que não é grande, com dívidas gigantes, com todas as receitas penhoradas, a Portuguesa tem muita dificuldade para sair do lugar, ela só patina, e pior que só patinar, ela só vai se afundando. Está jogando na Série A2 e nos últimos anos ela tem sido sempre corrido mais risco de cair para a Série A3 do que de subir para a Série A1, então é uma situação extremamente delicada. Ô, Nicola, são 9h35. Agora, voltando para a questão da internet e da importância da internet no nosso trabalho, no dia a dia, como é que você lida? Eu gosto de perguntar isso, porque isso acaba sendo um problema, que se não incomoda diretamente, tem gente que se incomoda mais, outros, eu hoje me incomodo bem menos. Eu queria saber como é que é a sua reação com o pessoal que fica o tempo todo na internet incomodando, criticando, batendo, xingando, desvalorizando.
essa turma que se presta a fazer isso o dia todo, né? Porque tem gente que se presta a fazer isso o dia todo. Escolhe os canais, escolhe os profissionais e é o dia inteiro escrevendo, só jogando para baixo, criticando e, por vezes, passa da crítica para o assédio, né? O que é mais preocupante. Como é que você lida com isso, Nicola? Porque a gente sabe que acontece também com você. Sim, acontece com bastante frequência. E houve um momento, Everton, em que eu lia muito e dava muita atenção para esses caras. E aí eu comecei a perceber que eu estava deixando de fazer meu trabalho, estava deixando de ligar para as pessoas para apurar, mandando WhatsApp para tentar descobrir mais informações, para ficar respondendo a esses caras, ou para ficar tentando refletir a partir do que esses caras dizem. Então, tomei para mim a seguinte decisão. Vou olhar o mínimo possível, por exemplo, respostas em tweet. Então, eu tuito alguma coisa lá. Tuitei agora de manhã, por volta das 8 da manhã, um resumo de uma live que eu fiz com o Júlio Casares. Em outros tempos, eu ficaria clicando lá para ver o que as pessoas estão respondendo, tá falando mal de mim. Hoje em dia, cara, eu tento, na medida do possível, nem olhar. Porque, sabe... Contamina, né? O hater que tá lá mais para causar, tá mais para incomodar do que para qualquer outra coisa. Então, nos momentos que eu olho, vou lá, bloqueio, ignoro, não respondo, não entro em discussão, não xingo ninguém. E os caras que me xingam, os caras que são ignorantes, são bloqueados. Aqueles que fazem uma crítica construtiva, eu eventualmente até respondo, penso, reflito, até porque eu, como todo jornalista, erra também, a gente comete erros de avaliação, de opinião, de apuração, mas eu tento evitar, cara, eu me concentro muito no meu trabalho. Por exemplo, só para vocês entenderem e falar um pouquinho de Minas. Ontem eu estava fazendo uma live, de domingo eu tenho feito uma live sem convidados. Eu mesmo interajo com as pessoas perguntam, eu respondo. E tem uma coisa legal dessa live, que eu fico no computador com o WhatsApp aberto. Então, conforme as pessoas vão perguntando e eu não sei, eu vou repassando as perguntas para as minhas fontes no WhatsApp. E aí um torcedor do Cruzeiro me perguntou, pô, Nicola, como é que tá essa história do BS2? Eu falei, não sei, mas vou mandar uma pergunta para quem sabe. Eu mandei uma pergunta para o Sérgio Rodrigues, para o presidente do Cruzeiro, né? O presidente, ele até me respondeu uma outra coisa. Primeiro ele me respondeu sobre o Newton, e aí durante a live eu contei sobre o Newton, né? Aí depois eu perguntei sobre o BS2, e aí o presidente não respondeu mais, ele foi me respondeu já às 6h36 da manhã. Imagino que tenha sido a hora que ele acordou, foi ver e respondeu. Então, a partir daí já criou-se mais uma informação. Com Alexandre Matos, estava conversando com o Alexandre também sobre Roger Guedes, sobre as negociações, sobre o Léo Senna e tal. Inclusive, só uma informação exclusiva para vocês aí, o Léo Senna vai ganhar no Atlético Mineiro R$220 mil por mês. Esse é o salário combinado, acertado entre as partes. Então, cara, em vez de me concentrar em ficar debatendo ou discutindo com pessoas que estão lá só para incomodar, eu ignoro elas e sigo trabalho pra caramba, porque eu adoro fazer o que eu faço, adoro buscar informação exclusiva, revelar bastidor e esse tipo de coisa. O que o Sérgio respondeu? O Sérgio respondeu o quê, Nicola? Despertou curiosidade agora, viu, Nicola? Agora você vai falar aqui em primeira mão aqui a resposta do Sérgio de manhã. Vou ler para vocês, só um minutinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Fiquei curioso. Vamos lá, Sérgio Rodrigues. Ele disse o seguinte: alguns acionistas lá, no caso do BS2, são cruzeirenses. Convidei eles para irem à sede, mas não tem nada efetivo não, só uma aproximação institucional mesmo. O que está muito claro para mim é que assim, o Sérgio Rodrigues ele quer cercar de pessoas que têm boa capacidade financeira e que representam empresas sérias, né? O BS2 está saindo do Flamengo, pagava 15 milhões fixos por ano, mais 3 milhões de variáveis, e a gente está falando de um pacote de 18 milhões de reais. Eles tinham esse gasto, já não vão ter mais. Então, o Sérgio Rodrigues, muito esperto, atento ao que está rolando, abriu o contato. Ô, pessoal, vem cá visitar, a gente quer mostrar o projeto, a seriedade. E não imagino que o BS2 vai pagar os 18 milhões de reais que pagava ao Flamengo para o Cruzeiro, por conta da realidade dos dois clubes. Mas se o Cruzeiro conseguir algo na casa de 10, 12, 13 milhões, está ruim? Então, acho que mandou muito bem. Ô, Nicola, vou chamar um intervalo aqui, a gente segue nesse papo com você, rapidinho, e a gente já volta e segue no papo aqui com Jorge Nicola. Na volta a gente vai, obviamente, que nós vamos perguntar sobre alguma novidade do Cruzeiro no Atlético aí, daqui a pouco, na volta, deixa eu falar da Fox Racing aqui, lembrando a você que um baita presente do Dia dos Namorados, pessoal, tem promoção, aliás, também, nesse Dia dos Namorados, tá rolando uma promoção no site mesmo, no foxracing.com.br, e a promoção é legal porque você compra alguns itens e compra 2 itens e ganha
um terceiro item, né? Mas o que é a promoção, Everton? Calma que eu vou te explicar. Vale para compra no combo, né? Que é a camisa casual mais o boné, um boné, por exemplo, como esse que eu estou usando aqui, você compra a camisa casual e o boné e ganha, por exemplo, um par de meias, mas é um par de meias especial, é um par de meias legal, não é qualquer, dessas meias tranqueiras que você compra em qualquer lugar, é Fox Racing, amigo. Então vai lá, presentei seu amor aí com esse kit da Fox no foxracing.com.br. Camisa mais boné mais meia e você paga só a camisa e o boné. É promoção no foxracing.com.br. Tem os moletons, camisas, bermudas, bonés, mochilas, bolsas de viagem. Olha, é um presente muito legal, viu? Agora, se o seu namorado ou a sua namorada tem motocicleta, você pode comprar qualquer coisa voltada para esse mundo também, porque a Fox Racing é líder mundial em esportes de ação, mas também você que simplesmente roda de motocicleta para lá e para cá, você compra capacetes, óculos, luvas, caneleiras, todo equipamento de proteção, macacões, botas, tem tudo isso no foxracing.com.br. Então corra e garanta já o presente para o Dia dos Namorados no foxracing.com.br. Rápido intervalo, a gente volta já no papo com Jorge Nicola aqui no 98 Esportes. Até já. Estamos de volta, 9h45, 9h45, estamos de volta com Jorge Nicola aqui no 98 Esportes, pela sua rádio do Bem, a primeira FM Estéreo da América Latina. Ô Nicola, a gente estava falando fora do ar aqui sobre a questão do Roger Guedes. Cara, você deu, eu recebi a informação. Que dia foi aquilo, Nicola? Na quinta ou na sexta? Quinta para sexta, você publicou 11h33 da noite, me deu um trabalho, Everton, mas valeu a pena. Eu tinha uma informação que o jogador, que havia encerrado o prazo para a volta dos jogadores para a China, né? Mas eu não tinha informação de que a coisa ainda caminhava, que o Atlético fez proposta pelo Roger Guedes, já informou lá em janeiro e tal, mas eu não sabia, não tinha informação que a coisa ainda estava caminhando. E aí, rapaz, eu só dei a informação que o Roger Guedes era um que poderia ser emprestado. Aí no dia seguinte, o Léo Gomide apurou também que o Paulinho havia conseguido um visto especial para entrar no país, mas, por outro lado, eu também apurei que alguns jogadores não queriam seguir com visto especial, porque os familiares não poderiam entrar na China e tal. Um monte de informações a partir daquela. E você deu uma informação que era uma novidade. Quem quiser o Roger Guedes emprestado vai ter que pagar 3 milhões de euros, é isso, Nicola? Deixa eu só contar o bastidor dessa história, que o bastidor é muito bom. 11h33 da noite, esse senhor aí de boné amarelo publica no Twitter dele que o Roger Guedes poderia ficar e que os jogadores brasileiros talvez não entrassem mais na China até o fim do ano. Então, eu falei, cara, eu tava me preparando para o vídeo que iria ao ar no dia seguinte lá no meu canal às 8 da manhã. Falei, cara, isso aqui é muito bom, esqueça todo o resto, eu vou começar a apurar essa história que o Everton publicou, porque é muito bom isso aqui. A partir do momento em que os jogadores brasileiros que estão vinculados lá estão bloqueados de entrar, você passa a ter muito jogador bom no mercado, né? Aí mandei, a partir das 11h40, 11h45 da noite, eu mando mensagem pro Scheid, aquele zagueiro do Grêmio, que é um empresário super influente na China. Mandei mensagem pro César Soler, que é outro empresário também com muita entrada por lá. Consegui encontrar o Renato Augusto acordado, e o Renato me deu uma baita ajuda para identificar os jogadores brasileiros que ainda não voltaram para a China. Então, nesse caso estão Renato Augusto, Paulinho, Talisca, Miranda, Alex Teixeira, Allan Kardec, tem mais um que eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. São 7 jogadores de alto nível que estão por aqui e ainda não conseguiram voltar. E aí comecei a apurar a história bem legal. Bom, e aí mandei mensagem também para o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, né? E o Pitombeira estava me contando que negocia com o Shandong Luneng para que o time chinês envie uma carta e nessa carta admita que vai pagar os salários integrais do Roger Guedes durante toda a temporada. Essa carta ainda não chegou, mas está em vias de chegar. Se isso acontecer, Everton, a gente está falando de um abatimento, de um bônus para um clube brasileiro de mais ou menos 12 milhões de reais, porque o Roger Guedes ganha... Não vai dar 12, não. O Roger Guedes ganha uns 2 milhões de reais por mês. Se a gente está falando até o fim do ano, a gente está falando mais 7 meses, vai.
junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 7 meses, 7 vezes 6, 32, né? Não, 42, a matemática nunca foi meu forte, mas está falando de 4 milhões e 200 mil reais de abatimento, né? O ponto é que tem aquela multa de 3 milhões de euros que o próprio Alexandre Matos criou quando era dirigente do Palmeiras e vendeu o Roger Guedes para o Shandong. Então, qualquer clube que quiser o Roger Guedes por empréstimo, por causa do Alexandre Matos, vai ter de pagar 3 milhões de euros pro Shandong Luneng. Então, isso pode ser um impeditivo, mas o Roger Guedes, pelo que eu tô sentindo, cara, o Roger Guedes vai ficar no Brasil, cara. O Roger Guedes e o Shandong Luneng chegaram a um acordo e eu te diria que o Atlético Mineiro é favorito para ficar com o Roger Guedes, embora o Alexandre Matos garanta que tá difícil, que vai ser complicado, que é quase inviável, mas eu não vou ficar nem um pouco surpreso se isso acontecer em breve. Ou seja, a multa que ele colocou acabou inviabilizando o negócio de empréstimo para ele mesmo. Aí. Que coisa estranha. Alê, CJ, Edu. Ô, Nicola, você conversou com o Sete Câmara e tem esse acesso aí também ao Sérgio Santos Rodrigues, conversou com a Alê aqui no bloco anterior falando da situação da Portuguesa. Como é que você vê essa situação dos times mineiros aqui? Sua opinião de quem está de fora do estado, de quem conversa com empresários, jogadores e os próprios dirigentes. A gente sabe da terra arrasada que foi o Cruzeiro, não é à toa que está colhendo isso em campo. O Atlético também com uma dívida astronômica, com um valor absurdo, mas com patrimônio líquido de 200 milhões aí. Como é que você vê esse futebol mineiro financeiramente, fora do campo? Com preocupação, porque Atlético e Cruzeiro sempre tiveram patamares financeiros parecidos. Quando eu quero dizer patamar financeiro parecido, eu quero dizer que a capacidade de arrecadação dos dois clubes é mais ou menos parecida. Só que eles ignoraram a sua capacidade de arrecadar e estavam gastando muito mais. O Cruzeiro bem mais do que o Atlético. E o Cruzeiro está colhendo tudo aquilo que plantou. Eu tomei muita pancada de torcedor do Cruzeiro no ano passado, no ano retrasado, fazendo revelações de algumas coisas completamente fora da realidade. O torcedor do Cruzeiro, o que você tem contra a gente? Vai o Paulista cuidar das coisas dos times de São Paulo. Mas as notícias surgiam de dirigentes do próprio Cruzeiro que estavam muito preocupados com as coisas que estavam acontecendo. Então, a gente tinha contato com conselheiros. Cara, você precisa ajudar a divulgar isso aqui em âmbito nacional. Isso aqui, o que está acontecendo aqui dentro é muito preocupante. E, de fato, as denúncias eram extremamente pesadas e hoje todo mundo tem acesso a tudo que rolou, né? O Cruzeiro me preocupa bastante, cara. Outro dia até estava falando com o César Grafietti, que é um especialista em economia esportiva, e na visão dele a situação do Cruzeiro é uma situação de talvez um clube que precise de refundação. Eu acho, conversando com o Sérgio Rodrigues, eu ainda tem um pouco mais de esperança. O Sérgio Rodrigues é um cara bastante esperançoso e é um cara que vai fazer acontecer. Eu imagino que ele vai dar conta do recado, embora com muita dificuldade, né? O processo de recuperação do Cruzeiro vai ser um processo bem demorado. Sobre o Atlético, as contratações de Sampaoli e Alexandre Matos me causam uma ótima expectativa dentro de campo. Imagino que o Atlético é favorito para ser o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. A segundo colocado, que porcaria, é que o Flamengo, para mim, está num nível completamente diferente dos outros clubes. Mas o Galo vai brigar com o Grêmio, vai brigar com o Palmeiras, vai brigar com o Inter para ser o segundo colocado. Eventualmente, se o Flamengo vacilar, é óbvio que vai brigar pelo título, né? Mas iniciando a competição, eu imagino um Galo bem forte, mas eu me preocupo um pouquinho com a questão financeira, cara, porque o Atlético vai investir mais do que aquilo que ele arrecada. Ah, mas tem parceiros fortes. Beleza, é verdade. O BMG e a MRV são dois parceiros extremamente importantes que querem fazer com que o Galo tenha um time forte, pensando também no estádio e no sucesso da estrutura como um todo. Mas eu temo que o Atlético dê um passo maior do que a perna quando o assunto é finanças. Ô Nicola, dentro disso tudo que você falou, dessa sua resposta também, ao longo desses anos, conversando com muitos dirigentes, tendo acesso a informações exclusivas com esses dirigentes, ouvindo muito de presidentes, diretores, você já criou uma casca de ouvir uma resposta e achar, esse cara tá indo para um caminho que lá na frente a coisa vai complicar? Você já criou essa casca? Hoje, conversando com um dirigente, você já consegue perceber aquele que tá indo pelo caminho certo, aquele que tá indo pro caminho errado, aquele que tá saindo um pouco daquela situação de levar o clube no caminho certo e desvirtuando? Sem sombra de dúvida, mas isso acho que é meio perceptível, acho que até para qualquer torcedor comum, cara, porque assim, a gente tem lidado, eu tenho feito entrevistas diárias lá no canal, né? Isso é bem legal em termos de aprendizado, porque a gente se depara com
com situações, realidades e formações de convidados extremamente diferentes. Vocês vivem a mesma coisa quando vocês colocam convidados no ar. Deve ter convidados que vocês colocam e vocês falam, nossa, que besteira que o cara tá falando. O cara vai falar outra besteira. Isso o ouvinte também percebe logo de cara, né? Então, só para citar alguns casos positivos e negativos. Eu recentemente entrevistei o Guilherme Benintani, presidente do Bahia, o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, o próprio Sérgio Rodrigues. São caras muito bem preparados, são caras que ocupam cargos de presidente depois de estudarem, de se especializarem, de buscarem apoio e respaldo de pessoas capacitadas. Tem outros casos que a gente faz entrevistas, eu não vou citar nome porque é chato, mas outro dia eu entrevistei um pai de um jogador, cara, a realidade dele é uma realidade completamente fora da curva, é uma realidade, ele vive num mundo paralelo, e muitas das coisas que ele fala colocam o filho em situação delicada. Eu entrevistei também empresário de jogador, o empresário vê o atleta dele numa condição completamente diferente da que todo mundo enxerga, mas eu acho que é importante também que a gente ponha a opinião, ponha todo mundo para falar. E aí o próprio torcedor, o ouvinte, o telespectador vai tirando as conclusões. Ontem entrevistei o Everton, jogador da Lusa, lembra-se? O caso Everton. O Everton garante ser absolutamente inocente, que não tem responsabilidade nenhuma em cima de tudo que rolou naquela história do rebaixamento da Portuguesa. E ele até fala, basta conhecer um pouco da rotina do clube, que não é o jogador quem tem que saber da punição, é o departamento jurídico que é informado, que informa a comissão técnica, e a comissão técnica define os destinos, o procedimento, quem vai ser relacionado ou não. Então eu entrevisto as pessoas dão opinião, e até evito dar muita opinião em cima da opinião das pessoas, eu deixo que quem me segue tire suas próprias conclusões. 9h55, 9h55. Deixa eu, antes da gente encerrar aqui com o Nicola, deixa eu só dar um recado aqui e falar para você sobre a Claro. Meu amigo, hoje a gente fala da Claro e mais uma vez destaca a facilidade para você recarregar o seu prezão da Claro. Se você tem um prezão da Claro e está com dificuldade para recarregar, asterisco 555, jogo da velha, ou no aplicativo Claro Recarga, ou até mesmo no clarorecarga.com.br. Então são facilidades para você recarregar e ter a internet mais rápida do Brasil, no 4.5G, até 10 vezes mais rápido. Então, vá lá, conheça, recarregue, veja as promoções também no claro.com.br/loja online, porque é claro, deixe o sol entrar. A gente vai caminhando para o final aqui, Nicola. Eu quero só te perguntar, para a gente fechar, se nós temos alguma novidade para Atlético e Cruzeiro que você acha que pode explodir pelas próximas horas, ou se essa semana não será uma semana alvissareira para torcedores de Atlético e Cruzeiro. Alvissareira é legal, né? Só algumas novidades sobre Atlético e Cruzeiro. Newton foi alvo de muitas perguntas de torcedores do Cruzeiro na live que eu fiz ontem. Bom, o Newton já demonstrou vontade de voltar para o Cruzeiro, é um cara identificado com o clube. Chance zero, não faz parte dos planos da diretoria, e eu acho que a diretoria é certa nesse sentido, eu não faria um investimento do Newton nesse momento. Sobre o Romero, argentino, que tem enorme identificação com o Cruzeiro, pertence ao Independente, foi comprado por 6 milhões de reais. Esse é um nome que agrada a diretoria. O Romero também já deu sinais de que gostaria de voltar, mas não deve ser nesse momento. Hoje o Romero não faz parte da capacidade financeira do Cruzeiro. O Cruzeiro está mais preocupado em reformulação. Acho que as dispensas de Edilson e Robinho não serão as únicas. A gente deve ter nos próximos dias mais novidades nesse sentido. E só para fechar sobre o Atlético bastante interessado num zagueiro. A gente está ouvindo muito falar sobre atacante e tal, até porque o Atlético precisa de atacantes, mas o Atlético também busca zagueiros, e o nome está sendo bastante comentado é o do Luan. O Alexandre Matos gosta bastante do Luan, zagueiro que ele trouxe para o Palmeiras e que agora pode chegar ao Galo. Seria bem mais barato, por exemplo, do que o Veríssimo. O Veríssimo é o nome do Sampaoli. Só que o Santos não vende o Veríssimo por menos de 7, 8 milhões. Ele renovou agora, Nicola, o Veríssimo? É uma negociação que já tinha sido acertada faz tempo, mas que foi anunciada agora. O Santos continua querendo vender o Veríssimo, não é que ele renovou e agora não tem mais venda. O Santos precisa da venda do Veríssimo,
mas imagina que vai pegar 7, 8, 9, talvez 10 milhões de euros. E aí não é um valor para o mercado nacional. O Atlético não vai pagar 10 milhões de euros num zagueiro. Aí talvez seja mais fácil bater na porta do Palmeiras e tentar pagar cerca de 10 milhões de reais, que foi quanto o Palmeiras gastou para contratá-lo, para ter o Luan como reforço. Mas o São Paulo, entre o Veríssimo e o Luan, prefere, obviamente, assim como eu, o Veríssimo. Fisicamente, o Luan tá bem, Nicola? De contusões, de fraturas. Mas nunca conseguiu ser aquilo que o que eu imaginava, né? Uhum. O Luan chegou ao Palmeiras machucado, se recuperou do processo de contusão, mas não conseguiu ser um baita jogador. O grande zagueiro hoje do Palmeiras é o Gustavo Gomes. O Luan é bom, mas não tanto quanto eu imaginava nos tempos de Vasco. Nicola, muito legal te receber aqui, viu, cara? A gente já havia tido a oportunidade de se falar pessoalmente, tomar uma gelada, bater papo, e agora a gente se encontra novamente aqui pela 98. Sucesso para você com o seu trabalho, que aliás é muito bem feito. Um grande abraço, cuida da família e até uma próxima oportunidade, Nicola. Eu que agradeço a atenção, um abraço para todo mundo. Continuem fazendo o barulho que vocês fazem pelas manhãs com entrevistados. Vira e mexe tem repercutido também no meu canal, também na ESPN, as declarações que os entrevistados de vocês dão. Bom trabalho para todo mundo aí, abraço. Valeu. Obrigado, um abraço. Grande Jorge Nicola.